estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para Te adorar, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Obrigado por esse dia, pelas pessoas que já chegaram aqui, Senhor. Peço que o Senhor traga aqueles que ainda estão vindo à Tua casa, Pai, em segurança, com a Tua proteção, meu Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando o culto de hoje, a palavra que vai ser pregada e que a gente consiga aprender cada vez mais de Ti, ó Pai. Amém. Amém. Como é bom poder dizer que Cristo mudou a nossa vida, né? Quem pode dizer isso comigo? Amém. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou a vida de cada um dos irmãos. E é um privilégio. Esse privilégio para o homem natural é incompreensível. Porque quando Cristo está habitando em nosso coração, quando nós colocamos Cristo como o dono de tudo da nossa vida, de tudo, é uma confissão que você faz consigo mesmo de que você é um derrotado. O que é uma rendição? No meio militar, quando um povo está guerreando contra outro, o povo mais forte, né, usa das suas estratégias militares, e
E o povo que perdeu é aquele povo que vai se submeter à vontade do vencedor. Isso é uma rendição. E quando Cristo chega no campo de batalha da vida, e quando nós nos deparamos contra o Senhor e vimos e somos convencidos de que não há nada que eu possa fazer, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou um completo inútil sem Deus. Então você se rende e fala: Senhor Deus, tudo que está aqui é seu. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo. Nada do que eu tenho é meu, de fato. E quando nós temos esse coração grato, reconhecendo que Deus nos dá tudo o que nós temos, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, isso é liberdade, isso é segurança que temos de que Cristo nos dá e Cristo nos tira conforme a sua bondade. Deus não é injusto conosco quando Ele nos priva de alguma coisa, quando Ele permite que nós passemos por dificuldades. Deus faz isso conforme a sua bondade e a sua graça infinita, para que nós nos acheguemos a Ele e no campo de batalha nós percebamos que o Espírito nos convence de que nós somos falhos, fracos e pecadores, e que por causa da bondade de Deus nós temos a certeza da salvação eterna. Amém? Senhor, pra dentro de mim.
Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos porque podemos estar aqui na tua casa, Senhor, louvando e exaltando o teu santo nome, e neste dia, neste culto, Senhor, lembrando, rememorando o sacrifício de Cristo Jesus, Deus Filho, que se fez carne e que morreu por mim, Senhor. Obrigado porque o Senhor levou sobre si as minhas culpas e as minhas transgressões. O Senhor levou sobre si as culpas e os pecados dessa congregação, Senhor. E estamos aqui como novas criaturas a serviço do teu reino, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor nos amou antes que o nosso pecado fosse remido. O Senhor escolheu nos amar e, estando diante de tamanha graça, Senhor, nós só podemos reconhecer que somos pequenos, somos falhos e somos fracos, e nos rendemos a Ti, Senhor. Tudo que é meu, Senhor, tudo que parece ser meu, é Teu, Senhor. Tudo que eu tenho é conforme a Tua graça, é conforme a Tua bondade, Senhor. Cabe a mim administrar. Cabe a nós aqui como igreja, Senhor, usarmos os dons e os talentos que o Senhor nos dá para o Teu serviço, Senhor. Que novos irmãos possam encher este tempo, Senhor, esta casa, para que possamos em comunhão dividir a mesa, dividir o pão, lembrar do Senhor e te cultuar, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. E, Senhor, guia-nos e derrama o Teu Santo Espírito aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui.
Hoje eu ouvi uma meditação sobre o Gadareno, aquele menino da cidade de Genezaré, que estava possuído por uma legião de demônios, e Jesus entrou naquela cidade e ele teve tempo de realizar uma grande obra. Ele libertou aquele garoto, aquele menino que se mutilava, que gritava, que era um transtorno na cidade. E quando Jesus expulsou os demônios daquele menino, eles foram aos porcos. E daí doeu no bolso, porque aqueles porcos, eles morreram. Foi um prejuízo muito grande para aqueles criadores de porcos. E dessa forma, aquela cidade rejeitou Jesus e o expulsaram de lá. Quando eu falei do campo de batalha, e quando você está diante da grandeza de Deus e do poder dele, do poder de nos livrar do pecado, de salvar a nossa vida, não importa o prejuízo que você tenha nesse processo, porque com absoluta certeza o que Deus tem para te dar em troca de toda a tua riqueza, de toda a tua saúde, de todo o luxo que você possa ter, de toda a paz que você possa ter, a graça de Deus é muito maior que isso. O amor de Deus, a bondade de Deus é maior que tudo isso. Imagina Jó, que perdeu família, perdeu todo o seu dinheiro, sendo o homem mais rico do Oriente, perdeu seu gado, perdeu os seus animais, perdeu a sua saúde. Mas ele glorificou a Deus, prestou louvores, culto e adoração, não pelo que Deus poderia lhe dar financeiramente, monetariamente, mas por causa do que Ele é. E vivemos num mundo mau. Você olha para os lados, você olha em coisas às vezes tão pequenas. Vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo na faculdade. Educação física, então tem muito esporte, tem muita competição, e um grupo contra o outro. Eles deveriam correr um percurso driblando uma bola de handebol. E todo o grupo tinha que se deslocar do ponto inicial para o ponto final. E o grupo que fizesse isso primeiro seria o vencedor. E teve um grupo que 2 dos seus integrantes iam calmamente pelo lado, olhando como que estava o jogo, andando, e daí de repente tinha 2 pessoas lá na frente, a mais, sem nenhum esforço, sem nenhum mérito,
enquanto o segundo grupo estava se matando para conseguir fazer isso no menor tempo possível. O grupo que quebrou a regra, que fez pegou esse atalho, era o meu grupo. Eu ali no meio da correria, eu ficava me perguntando, nossa, mas o que eles estão fazendo ali? Eles deviam estar na fila aqui para já pegar a bola e ir embora, né? É uma coisa que parece besta, mas sendo pequeno ou sendo grande, um erro é um erro, um pecado é um pecado, uma mentira é uma mentira. O pensamento daqueles dois foi: para ganhar eu posso conseguir um atalhozinho aqui, né? Esse é o mundo mau que vivemos. Tudo bem, o exemplo que eu dei agora não altera a vida de ninguém, não gera muito prejuízo, mas tem a ver com caráter, tem a ver com a transformação, tem a ver com o seu coração, ele se sentir tão mal depois disso, de tirar vantagem em tudo, de arrumar o jeitinho, dar o jeitinho brasileiro para conseguir seus objetivos. Nosso mundo é mau, tem armadilhas, tem tropeços, mas fiquemos firmes. Às vezes o caminho mais curto ele é tentador, ele é prazeroso, ele não requer esforço, mas o que é certo e deve ser seguido para a honra e glória de Jesus Cristo. Conheci o mundo mau e com ele seus ardis.
Amém. Convido o pastor para ministrar a palavra dessa noite. Boa noite a todos. Estou sentindo falta hoje da Bia. Ela está bem, Fernanda? Não? Está doentinha. Vamos orar por ela. Eu tenho 4 motivos principais de oração. E eu tenho comentado, né? Tudo tem a ver com cura. A irmã Margarida, né, eu tenho colocado ela diante do Senhor. Quero ver ela totalmente recuperada, absolutamente recuperada. E vai acontecer. O Romildo, que eu vi jogando futebol, quero ver ele correndo aqui, fazendo Cooper em torno da nossa região aqui, ó, com todo vigor, né? A gente vai pegar aquelas muletas, vamos pendurar aqui assim, ó, como testemunho, né? Que tal? E a Bia Deus já está providenciando, né? Isto é, a Bia, eu não vou falar porque a bênção é grande, ela mesma tem que dar o testemunho, né? Mas Deus tem abençoado a Bia, né? Que tem esse problema de como é que é o nome mesmo? Sinusite crônica, mas de que Deus também vai curar. E nós estivemos orando pela Giovana, né? Que já está em casa, né? Com a graça de Deus, estava entubada, estava todos aqueles problemas, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Reis, no capítulo, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, a partir do versículo 19, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Todos encontraram? Quem encontrou, diga um amém. E quem não encontrou, também diga amém, né? Vai encontrar, tá? Então, hoje nós vamos... Esses dias eu resolvi fazer um bolo não, cozinhar. Fiz uma lasanha, sabe? Uma lasanha lá Ismael. Então eu resolvi esquecer dos ingredientes que um não gosta, outro não gosta, porque eu não gosto de cebola, outro não gosta de azeitona, outro não gosta disso, outro não gosta daquilo. Então, se eu for levar em consideração isso, daí o que vai acontecer? Eu não vou pôr os ingredientes todos que eu gosto, né? Então, coloquei azeitona, né? Tem aqueles que são anti-azeitona. Coloquei cebola, tem gente que é contra a cebola, né? E olha, foi um sucesso. 2 formadas assim, ó, voou. E hoje, eu estava lendo a Bíblia e pensei, poxa, mas aqui eu encontro na palavra alguns ingredientes para a vida da gente. Para aquilo, é como se fosse uma receita, né? Normalmente o sermão que eu prego é expositivo, hoje vai ser tópico, temático. Então, basicamente, qual a receita para a gente se dar bem na vida? E eu olhei lá a história de Eliseu e pensei assim, poxa, Eliseu, as histórias quando ele começa o seu ministério, são parábolas, são ações parabólicas que nos ajudam a aprender a como viver em meio às dificuldades. Então, nós vamos pegar diversos acontecimentos da vida do profeta Eliseu e vamos analisar rapidamente. Já que todo mundo conhece as histórias, vai ficar fácil, né? Todo mundo aqui já participou de escola bíblica dominical, né? Quem aqui não sabe o que é escola bíblica dominical? Não existe mais, né? Mas tinha que existir. Mas então nós vamos ler capítulo 2 de 2 Reis, a partir do versículo 19. Diz assim: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada,
mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Então, tem vidas que são assim, né? Que tem tudo para dar certo. Opa. Voltando lá, 2 Reis, no capítulo 2, versículo 19. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Às vezes a vida das pessoas está assim, né? Tem tudo para dar certo, só que a terra é improdutiva e a água, como diz ali, não é boa. Águas amargosas, águas ruins. E se a terra não é boa e a água é ruim, o que acontece? Não consegue produzir. Você pode plantar à vontade, mas a terra é boa, eu tenho tudo para dar certo, mas não está dando certo, o que será? Daí foram reclamar com o profeta. E para a nossa vida dar certo, nós vamos ver diversas ações parabólicas. O profeta, ele disse o seguinte, no versículo 20, ó, disse ele: põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Ele pediu algo para aquele povo, ele pediu uma tigela nova. Sabe, toda vez que nós queremos que Deus haja em nosso favor, a gente também tem que oferecer algo bom. Por que será que foi uma tigela nova, que nunca tinha sido usada, né? Porque você tem que oferecer para Deus o melhor, né? Você tem que oferecer o melhor. Às vezes nós oferecemos para Deus aquilo que sobra, né? Aquilo que é secundário. A gente não valoriza as coisas de Deus. O Eliseu, ele disse o seguinte: pega uma tigela nova, não pode ser usada. E ele pegou sal, isso daqui não é nem um tipo de macumba, tá? Tem igreja que pega esse versículo aqui, pega e vai salpicar sal grosso em tudo quanto é lado, né? Não é essa a ideia. Até quando Jesus falou assim: vós sois o sal da terra, eu acredito que ele estava pensando até nesse episódio do Velho Testamento, em que o sal, sendo jogado naquelas águas, salvou, purificou as águas e abençoou a terra. E se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos entender que nós somos o sal da terra. Significa que, se nós entrarmos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, esse ambiente, ele deve ser purificado pela nossa presença, pelo nosso testemunho, pela nossa ação. E assim, o povo de Deus vai sendo salpicado, semeado pela terra, e aquela terra amaldiçoada que não produz, ela começa a produzir. Aquela água que não prestava, ela começa a ficar potável. A sequidão, ela deixa de existir naquele lugar. Porque quando a gente chega perto de alguém, a gente tem que trazer vida. E aquilo que é improdutivo tem que tornar-se produtivo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos a igreja do Senhor. E uma historinha interessante do cara que estava querendo pular da ponte, né? E ia se suicidar. E daí um crente viu ele e disse: não faça isso, espera. E daí aquele: mas eu estou com muitos problemas. Não, mas vamos conversar, me conte os problemas.
Daí aquele rapaz que ia pular, ele começou a contar os problemas, porque aquele irmão imaginou assim, se ele falar bastante, ele desabafa, e daí consegue superar esse momento. Daí o homem começou, a minha vida é ruim, eu fui rejeitado, aconteceu isso na minha casa. E aquele irmão dizia, fala mais. E a minha mulher me abandonou, e os meus filhos não sei o quê. E daí fala mais. Eu perdi o emprego. E aquele irmão dizia, então vai, eu estava 2 horas lá conversando, conta mais. E me aconteceu que uma doença. Não, mas conta mais. No final da tarde, sabe o que aconteceu? Os dois pularam. Né? O cara, isto é, em vez do crente influenciar o indivíduo, ele não fala, ele fala desgraça, e mais problema. Então, aquele cara trouxe mais sequidão para aquelas circunstâncias. Agora, o sal da terra, o que ele faz? Ele chega, fala da graça, fala do amor, está com problema, o Senhor Jesus já carregou esses problemas, nós vamos vencer juntos, nós vamos caminhar juntos. Em vez de trazer sequidão, ele traz o que é bênção para a terra, ele traz luz para a terra. Ele coloca no coração daquele indivíduo que está sofrendo algo da graça e do amor de Deus. Então, o primeiro ingrediente que eu queria deixar para os irmãos, se você está sentindo a sua vida improdutiva, as coisas não estão acontecendo do jeito que vocês imaginavam e sonhavam, comece a colocar sal em todos os teus ambientes, lembrando que esse sal é você mesmo. É você que vai trazer o tempero, é você que vai preservar, é você que vai ser a bênção e fazer com que aquelas águas se tornem potáveis, que aquela terra se torne uma terra abençoada. O segundo ingrediente que eu gostaria hoje de falar está no capítulo 3. Nós vamos ler, eu vou contar a história. No versículo 3, vamos ler? Diz assim, capítulo 3, versículo 3. Tudo a história de Eliseu, quando ele assumiu o lugar do profeta Elias, né? Diz assim, Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. Eliseu estava bravo, estava chateado, o coração dele estava, né? Porque ele não gostava daquele rei, aquele rei era mau. Sabe, alguém que chega para o profeta e diz, eu quero um conselho, eu quero uma palavra. E o profeta diz, vai consultar os profetas do teu pai, vai consultar os profetas da tua mãe, não é que me incomodaram. Ele estava assim. Você já se sentiu assim? Irritados com as circunstâncias? Você não quer dar testemunho, você não quer falar nada. Sabe que às vezes no ministério a gente se sente assim, né? A gente quer ajudar, a gente quer abençoar, a gente percebe que a pessoa não quer, e não ouve, e não se converte, e não quer conselho, e quer continuar a ter a vida desgraçada. De repente ela chega de novo para o pastor e diz, olha, eu preciso da palavra. E o pastor pensa, vai consultar o profeta da tua mãe, profeta do teu pai, para de me incomodar. Só que daí, o profeta Eliseu, olha o que aconteceu. No versículo 14, diz assim, então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá,
eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor. Os irmãos percebem? O segundo ingrediente, sabe qual que é? O primeiro é o sal, né, que somos nós. O segundo é o louvor, é a adoração. O profeta não queria atender o rei, estava com raiva, ele vai consultar o profeta da tua mãe, do teu pai, não me incomode. Daí, num dado momento, ele disse: sabe o que? Eu vou cumprir o meu papel. Chame o arpista. Vamos louvar, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar, eu vou ouvir canções. E enquanto ele ouvia canções, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele abriu a boca e começou a profetizar e disse: assim diz o Senhor. Se nós queremos transformar as nossas circunstâncias, nós devemos ter louvores nos nossos lábios. Não importam as circunstâncias. O profeta estava se sentindo mal e não queria profetizar, mas ele disse: traz um arpista. Porque o louvor a Deus, ele transforma as situações. A adoração transforma. E ele então, cheio do Espírito Santo, um pouquinho antes ele estava cheio do que não? De raiva, não? Mas logo em seguida, o Espírito Santo veio sobre ele. Sabe? Você pode passar a vida inteira cheio de raiva, se quiser. Cheio de ódio. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, né? Ele disse: você vai ter um filho na sua velhice. E o que o Abraão fez para se manter firme na fé? O que ele fez? Na confiança. Está lá em Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 4. E ele deu glórias a Deus, ele louvou a Deus. E na medida que ele louvava a Deus, a fé de Abraão era fortalecida, ele se mantinha firme, esperando anos para que aquele milagre acontecesse na vida dele. Quando o apóstolo Paulo fala assim, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ele dá um conselho, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas as vossas necessidades pela oração e súplica. Com o quê? Com o quê? Filipenses capítulo 4. Com o quê? Com ações de graça. O que é ação de graça? Louvores, adoração. Você está ansioso, você pega aquela ansiedade, lança sobre o Senhor, transforma em oração e começa a louvar a Deus. E o louvor e a adoração transformam as suas circunstâncias. O segundo ingrediente é o louvor, porque muitas vezes na vida da gente você está passando por dificuldade, está passando por problemas, sabe o que você faz? O que você faz? Reclama, blasfema, fica questionando Deus. Não é isso? Paulo e Silas, eles estavam nus, tinham sido açoitados, estavam cheios então de marcas pelo corpo, amarrados no tronco, na parte interior, lá no fundo da cadeia.
E o que diz a palavra de Deus? Que lá pela meia-noite, está no capítulo 16 de Atos, lá pela meia-noite, o que eles faziam? Cantavam louvores ao Senhor, exaltavam o Senhor, adoravam ao Senhor, amarrados no tronco, com dores dos açoites, aprisionados no lugar escuro, e cantavam tão alto, que os outros presos conseguiam ouvir. Se você está passando por lutas, chama o arpista. Comece a louvar a Deus. O professor da Rebeca da Vitória disse uma coisa que eu não concordo, sabe? Um dia aqui, desculpe não concordar, talvez eu não seja tão científico, né? Mas um dia aqui o grupo de louvor estava cantando e apareceu uma voz que não era deles, tá? Está gravado. Era de vocês aquela voz? Não, uma voz. Cantando junto. Tá? Daí a gente ouvindo lá, você lembra? Você não estava? Então, daí a gente admirado assim, né? Da onde que vem essa voz, né? Seriam dos anjos, né? Que alguém aqui já viu anjos por aqui, sabe? Já viu? Tá? Seriam dos anjos. Daí elas, na aula delas, disseram assim que existe um fenômeno que quando estão cantando e daí chega numa determinada tonalidade, aparece uma voz que é a ressonância de todas as vozes e o cérebro engana a pessoa e ela tem a percepção de que alguém que não está ali está cantando também, mas isso é misticismo, na verdade, porque é um fenômeno físico. Irmão, quero dizer que os anjos estão tudo aí cantando junto com a gente. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os anjos cantavam no céu e os pastores cantavam na terra, exaltando Jesus. Lembram? E quando nós louvamos aqui, nós unimos a nossa voz às vozes de louvores do céu. E o louvor tem esse poder de transformar circunstâncias, porque Deus habita aonde? Entre os louvores. Eliseu não queria dar atenção ao rei, mas daí ele disse, chama um arpista. E quando ele começou a adorar, o Espírito do Senhor o enche. E ele falou, assim diz o Senhor. Então esse é o segundo ingrediente para que você tenha as suas circunstâncias transformadas. Vamos ver o terceiro, do capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos e peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Os irmãos conhecem a história, né? Que foi enchendo as vasilhas, enchendo, enquanto tinha vasilha para encher, o azeite foi se multiplicando, até que acabaram-se as vasilhas e parou então o azeite. E Eliseu disse: agora vem esse azeite, paga a tua dívida e viva como o restante. Deus das provisões, né? Mas o que eu quero chamar a atenção como ingrediente para que você possa ter a sua vida transformada é que Eliseu perguntou: o que você tem em casa?
E a mulher disse, olha, a serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela tinha um pouco de azeite, né? E sabe o problema? O problema é que às vezes você não tem nem um pouco de azeite. Por quê? Porque a sua vida está secando. O azeite que simboliza o Espírito Santo. O azeite que simboliza a unção. E sem unção você não tem nada. Sem um pouquinho de azeite, pelo menos um pouco, para que aquilo se multiplique. E por que não tem nada? Porque você não guarda nada. Quando você não armazena. Como que a nossa fé se multiplica? Como é que é mesmo? Está lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas se você não ouve, se você não tem comunhão, se você não participa, essa viúva, ela dizia assim, olha, meu marido, ele era um dos teus colaboradores, ele era o que mesmo? Ele era um dos discípulos, né? Discípulos dos profetas, ele era um seminarista. Naquela época tinha as escolas de profetas. E a nossa casa ainda tem resquícios da bênção, da graça, da misericórdia, do amor, do entendimento, do conhecimento. Mas se você abandona a comunhão do povo de Deus, o estudo das Escrituras, o ouvir da palavra de Deus, e você vai se secando e perdendo, e o profeta diz assim, o que você tem em casa? Olha, já não tenho mais nada, mas nem um pouquinho de azeite, nem um pouquinho de azeite. O provérbio diz assim, nunca falte óleo para a sua cabeça. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. Sabe, tem um testemunho muito triste de alguém que já foi aqui da igreja e abandonou e foi cuidar da sua vida, abriu um comércio, daí não tinha tempo para os irmãos, não tinha tempo para a igreja, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para nada. E hoje em dia chora. A Bia deu testemunho que conversou, né? Não tinha muito o que fazer. Se não tem mais nem um pouquinho de azeite, como é que vai dizer para multiplicar o que não tem? E é derrame do marido, é derrame da pessoa, é filha morando com mulher, é a vida se destruindo, e a vida não se destrói de repente, ela se destrói aos poucos. Você não leva Deus a sério, daí um dia vem chorar, ai, o meu filho. Mas você levava ele na igreja, você orava por ele, você pegava na mão dele, você aconselhava ele, você lia a Bíblia junto com ele, você se ajoelhava junto com ele. Ou você é alguém que simplesmente abandonou a comunhão com Deus? A Bíblia diz assim, se aproxime de mim, Deus te fala, né? E eu me aproximarei de você. Mas você vive distanciado do Senhor. E depois, quando vai chorar, não tem nem um pouquinho de azeite. Se tem um pouquinho de azeite, Deus quer multiplicar. Mas eu estou seco. Não tenho mais nada. Esse ingrediente agora, ó, que você tenha uma reserva na sua casa. Uma reserva de azeite, uma reserva de unção, uma reserva de poder, uma reserva da graça de Deus, do entendimento das Escrituras, da comunhão.
Porque quando tudo falhar, você vai ter ali o povo de Deus do teu lado. Você vai ter a igreja do Senhor. Você vai ter a unção do Senhor. Você vai ter a palavra do Senhor. Esses dias eu falei daqueles que não conseguem escutar a mensagem, né? O Israel, esses tempos, lê um texto em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, no versículo 12. Ou melhor, no versículo 11. Quando fala daquele povo que era para ser mestre, era para ser doutor, era para ser PhD no conhecimento de Deus e da palavra, e estavam precisando de leitinho, porque se tornaram faltos de azeite. Diz assim no versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Se tornaram lentos para aprender. Tem uma tradução que é mais fiel, que vem de lento, sabe o que é? Tardios. Vai ter uma palavra que é mais fiel. Negligentes. Tem uma outra palavra mais fiel. Todas as palavras estão certas. Sabe qual que é a palavra? É uma tradução que diz assim: vocês se tornaram preguiçosos para aprender. O que é uma pessoa preguiçosa para aprender? É uma pessoa tardia para aprender, é uma pessoa lenta para aprender, é uma pessoa surda para aprender, que não consegue aprender. E olha, quer morrer? Para de aprender. Tem lugar que vocês não aprendem nada, não adianta. Você vai ter um fiozinho na espinha, vai ter, que bom, mas não está aprendendo nada, porque não tem quem ensine. O eunuco estava lá no deserto e Filipe pergunta: entendes tu o que lês? O que o eunuco respondeu? Como vou aprender se não tem quem me ensine? Como eu vou aprender se não tem quem me ensine? E daí Filipe pegou aquele texto que ele estava lendo e a partir dele falou sobre Jesus, expondo as escrituras todas. Mas o preguiçoso para aprender é aquele que, quando o pastor começa a falar, a mente desliga totalmente. Daí vai pensar no celular, vai pensar lá na coisa que tem que fazer amanhã, vai pensar, e tudo isso é ação do diabo. A gente às vezes pensa que não é, né? Ah, não, como é que fala hoje em dia, quando a pessoa não consegue se concentrar? É TDAH, né? Ah, eu tenho TDAH. TDAH é alguma coisa, tem mais uma palavrinha, uma letrinha, né? Eu tenho déficit de atenção, né? Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó: levando cativo. O que é cativo? Preso. Todo pensamento para a obediência de Cristo. Ou você leva cativo o pensamento para a obediência de Cristo, ou o diabo leva cativo o teu pensamento para a obediência dele. Nessa guerra espiritual, nós sequer imaginamos a dimensão. Tem muita criança, adolescente, pelas escolas, que nada mais é do que a ação do inimigo impondo o cativeiro de um raciocínio, de um pensamento que o distancia da palavra de Cristo e fica sem azeite.
E sem azeite você vai para a prostituição. E sem azeite você vai casar, ou melhor, nem vai casar, você vai ser pai solteiro, vai ser mãe solteira. Sem azeite você não vai ter discernimento em relação às seitas e às heresias. Sem azeite a tua vida está fadada a ser uma desgraça. Eliseu fala para aquela mulher que estava para perder os filhos, para a escravidão. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Opa! Tem como restaurar. Mas tem gente que gosta de não ter nada, né? Nada de bom. Então, esse ingrediente é um pouco de azeite. Olha aí, ó, nossos ingredientes, hein? Vamos um pouquinho à frente. No capítulo 4, no versículo 38. Diz assim: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Havia uma fome, né? Os irmãos estão vendo que tudo isso é provisão desses textos que nós estamos lendo. Havia uma fome. E Eliseu diz assim: ó, prepara aí comida, que é o ápice da comunhão, é a refeição, né? E a fome na terra. E daí um dos seminaristas foi lá e viu lá um fruto de uma trepadeira. Alguns chamam de colossíntidas, outros falam que são pepinos bravos. Pegou aquilo lá, cortou, jogou dentro da panela e todo mundo ia comer naquele período de muita fome. E quando provaram, descobriram que era veneno. E começaram a gritar: homem de Deus, tem morte na panela. E Eliseu então pegou e disse: traga aí farinha. Daí jogou farinha na panela e todos puderam comer. Que história bonita, né? Sabe, se você não tiver discernimento, você vai sair no teu dia de trabalho e vai trazer o fruto daquilo que você encontrou lá fora para dentro da tua casa e dar para os seus filhos comer, alimentando-os de morte. Eu estava com a Marilda no centro de Curitiba e alguém ofereceu um livrinho, né? E daí eu fui bem mal educado e disse: não quero. Porque eu não vou levar morte para dentro da minha casa. E era um livro cheio de heresia. Mesmo sabendo que aqui em casa o pessoal tem conhecimento suficiente para discernir entre o bem e o mal. Mas eu já vi cada coisa que é levada para casa. Cada porcaria. E daí os filhos comendo aquilo que não presta. Porque nós mesmos nos encarregamos de levar para dentro da nossa casa veneno e colocar na panela e dar para o filho comer. E quando um filho se levanta e vai lá e diz: eu vou comer um pouco daquele veneninho ali. E a gente diz: vai lá, porque na verdade tudo é coisa de Deus. Tudo é bom. E vai comendo.
E o veneno vai levar para o inferno, o veneno vai levar para a condenação, o veneno vai causar doença, o veneno vai causar câncer, o veneno vai trazer um derrame, o veneno vai trazer um monte de consequências, mas a gente diz, a gente tem que ser bonzinho com todos. E carregamos maldição para dentro do nosso lar, para o meio da nossa família. É um profeta careca. Eliseu era careca, tá? Alguém grita assim: tem morte na panela. E a turma do deixa disso diz: não, coma, meu filho, pode comer mais. E não sabe que está matando aqueles que daquilo se alimentam. Esse ingrediente que eu quero trazer agora é discernimento. Teu filho, tua filha, tua família, tua mulher, teus amigos, teus parentes, eles não vão morrer de repente, porque você está dando veneninho em doses homeopáticas. Vai ser lá na frente. Mas o tempo de colocar farinha na tua comida é hoje. O que é a farinha? Ali diz assim, o homem de Deus disse assim no versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Farinha, trigo, pão. É a palavra de Deus, é o antídoto. Mas você só vai ter o antídoto se você ouvir a palavra. Senão você não vai ter ferramenta. Sabe, os irmãos já ouviram falar de bomba relógio, né? Como é que é a bomba relógio? A bomba relógio ela é programada para explodir, não agora, mas daqui um tempo, né? E o diabo ele é especialista em preparar bombas espirituais relógio para explodir depois. Às vezes é no casamento, né? Às vezes a pessoa, todo mundo está vendo, vai dar problema. Às vezes vem umas expressões que eu não posso dizer. Vai dar problema. Porque é uma bomba relógio, não vai dar problema agora. Vai dar problema daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos. Às vezes a forma como você educa os seus filhos vai dar problema. Ah, meu filho está tão bem e tal. Como é que ele está? Está amaziado. Tá? Pecando contra Deus, vivendo em promiscuidade sexual, com uma mulher que não é dele, porque ele ainda não casou. E eu posso dizer o seguinte: vai dar problema. Agora? Talvez não. É a bomba relógio. O diabo dá presente de bomba relógio, isso é vontade, sabe? Por isso o discernimento. Não leve morte para a sua casa. Não leve condenação para a sua casa. Achegue-se ao Senhor. Mais um ingrediente, versículo 42, diz assim: veio um homem de Baal-Selisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens?
Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor. Eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. É a multiplicação dos pães. Depois a gente vê isso com Jesus no Novo Testamento, mas aqui Eliseu foi o primeiro. E esse ingrediente que eu quero trazer para os irmãos agora, para que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, esteja na sua casa, no meio da sua família, para que você possa ver a terra produtiva, para que você possa ver a água cristalina das bênçãos do Senhor. Nós encontramos aqui, porque havia fome na terra e alguém veio e trouxe 20 pães de cevada. Mas esses pães eram especiais. Sabe por quê? Diz assim, ó, feitos dos primeiros grãos da colheita. Feitos das primícias. O que são as primícias, os irmãos sabem? Esse ingrediente que eu quero deixar para os irmãos é as primícias. O que você faz com as primícias? Né? O que são as primícias? Se a gente pegar todo o Velho Testamento, Deus sempre disse: as primícias da terra, as primícias dos frutos, as primícias do teu gado são minhas. O que é primícia? São os primeiros frutos, sabe? E a bênção estava ali e foi multiplicado aquele pão. Por quê? Porque aquele homem deu aqueles 20 pães das primícias. No livro de Provérbios diz assim: honre o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Deus não está muito preocupado com a sua renda, Ele está preocupado com a honra. E você está honrando a Deus quando você oferece as primícias. O que são as primícias? Tem o testemunho aqui do Romildo. O Romildo, ele entendeu as primícias. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos. Isto é, você recebe o pagamento e você sabe que tem que honrar ao Senhor com as primícias. Então a primeira coisa que você faz é separar o que pertence a Deus. Primeira coisa. Não a última, mas a primeira. Ah, você ganhou não sei o que, não sei aonde, um adicional. Opa! As primícias. Porque a Bíblia inteira, inclusive no Novo Testamento, diz o quê? Que as primícias pertencem a Deus. E se você usar as primícias, você está... O que você está fazendo? Está usando algo que não te pertence. Os irmãos se lembram lá do caso de Caim e Abel foram oferecer ao Senhor uma oferta? Lembra? O que Caim ofereceu ao Senhor? Frutos da terra. Oi? Caim ofereceu os frutos da terra. Mas sabe o que diz lá? Diz assim que depois de algum tempo, então não foram as primícias, tá? Depois de algum tempo, Caim ofereceu como oferta os frutos da terra. E como é que foi o Abel? Porque um foi rejeitado, outro foi aceito. Né? Como é que foi no caso de Abel? Vamos ler. Está lá em Gênesis. No capítulo 4. No versículo 3. 2 tipos de oferta. Uma Deus aceitou e outra Deus não aceitou. Certo? Diz assim. Versículo 3. Passado algum tempo, em algumas traduções está aí no final, né?
Como é que está aí, Israel? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra. No fim de uns tempos, ele já tinha colhido, ele já tinha feito o que ele tinha, né? Passou um tempo. Daí ele fez o quê? Vou fazer uma oferta ao Senhor. E como é que foi Abel? Logo em seguida, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Entendeu? As primeiras crias. A primícia. O que esteve nas suas mãos, primeiro, pertence a quem? A Deus. Caim passou algum tempo e ofereceu lá. E não diz que foram os primeiros frutos. Caim foi rejeitado e Abel foi aceito. E o que Deus falou para Caim? Caim, se você proceder bem, você também será aceito. O que seria proceder bem? Proceder bem seria colocar Deus em primeiro lugar. Não é que a oferta seria aceita, tão somente. A oferta é só o resultado disso. Mas ali, Deus fala, se você proceder bem, você será aceito. Se você proceder bem. No versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Voltando lá para o segundo livro dos Reis, aquele ingrediente da multiplicação. Às vezes a gente quer a multiplicação do azeite, mas já não tem nem resquícios da unção. E nós queremos a multiplicação do pão, mas o máximo que oferecemos para o Senhor é aquilo que sobrou. E não como fez esse homem, que ofereceu das primícias. Das primícias. Como que tem sido a sua vida? Terra improdutiva, água amarga, lembre-se que você é o sal. Como que tem sido a sua vida? Os filhos sendo levados para a escravidão, você pode libertá-los? Mas o profeta pergunta, você tem pelo menos um pouco de azeite? Mas você tem abandonado o Senhor e não sobrou nada. Você só resmunga da vida? Ou você, quando está com o coração daquele jeito, você diz, traga um artista aí que eu quero louvar a Deus, porque não importam as circunstâncias, eu quero adorar o Senhor. E você? O que você tem oferecido ao Senhor? O resto? Não as primícias? Por exemplo, quando você acorda, o que seriam as primícias do seu tempo? Aquele primeiro momento, né? Você acordou, você acorda e você diz, Senhor, muito obrigado, aleluia, glória a Deus, estou de pé, estou ouvindo, estou respirando, vou trabalhar, estou forte. Ou você diz, estou atrasado. E lá no final da tarde você pensa assim, poxa, eu nem falei com o Senhor hoje. Mas agora não dá tempo. Vou falar com ele na hora de dormir. É quando você vai dormir cansado, você está oferecendo as primícias? Não, você pega e diz, Senhor, muito... Daí de manhã você diz, amém. Quando acorda, oferece o melhor para o Senhor. Não por causa da recompensa,
que vem, de fato, mas para que você possa honrá-lo. Honrar. Porque se você desonra ao Senhor, sabe como que a Bíblia chama desonrar o Senhor? O equivalente de desonrar o Senhor. Teve Miriam que desonrou a Moisés, lembram disso? Ela criticou a liderança de Moisés. E Deus falou assim que aquele ato dela foi como se fosse uma cusparada na cara de Moisés. Alguém já recebeu uma cusparada na cara? Desonra é similar a uma cusparada na cara. E quando você desonra a Deus, basicamente é isso. Você está manifestando o seu total desprezo por aquele que te dá a vida, a existência e a capacidade para trabalhar, para vir à igreja, para louvar o Senhor. Não é o que resta do seu tempo, não é o que resta do seu dinheiro, não é o que resta das suas habilidades, mas é o ápice do seu vigor que deve ser entregado ao Senhor. E enquanto há tempo, aprendendo a ouvir a voz de Deus, que nós não nos tornemos, como diz lá em Hebreus, preguiçosos para aprender o que Deus tem a ensinar. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, pertencemos ao Senhor completamente. Nós somos do Senhor, totalmente do Senhor. Por isso que o nosso tempo é do Senhor. Por isso que nós não queremos tomar do Senhor nem um minuto. Nós queremos consagrar ao Senhor todo o nosso tempo, toda a nossa força, todo o fruto do nosso trabalho. As primícias pertencem a Ti. Pedimos então a Deus que possamos honrá-lo com tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o Israel e a Rebeca, que venham me ajudar. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo... o Israel vai tocar no violão. Então, vou convidar a Vitória que venha junto com a Rebeca. Em 1 Coríntios, capítulo 11, há a instituição da ceia do Senhor, que diz assim que o homem deve examinar-se a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Então, nós vamos cantar a primeira estrofe e os irmãos podem ficar de olhos fechados e pensando dentro do seu próprio coração como é que está a sua condição diante de Deus. E depois nós vamos orar, porque a palavra do Senhor diz que quando confessamos os nossos pecados, quando nós reconhecemos o Senhor, nos perdoa o pecado e nos livra de tudo. Feche seus olhos, vamos cantar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos
confessamos ao Senhor as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas e pedimos o teu perdão. Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esteja nos abençoando então neste momento, ó Deus, que possamos com a consciência limpa e um coração íntegro diante de Ti, participar da Tua mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido a Vitória que distribua o primeiro elemento que simboliza o corpo do nosso Senhor. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais pobre pecador, pois que mais alto se eleve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Em memória ao sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seu corpo, que foi pendurado no madeiro, comamos o primeiro elemento que simboliza o seu corpo. A Vitória agora. Senhor, obrigada pelo sacrifício, Senhor, que fez na cruz, Senhor. Obrigada porque, por causa dele, nós somos restaurados, redimidos por Ti, Senhor. Sem Você não poderíamos ter feito nada. Obrigada porque podemos renascer em Ti e fazer parte da sua família. Nós podemos ser melhor, Senhor, por causa de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Rebeca vai então distribuir o segundo elemento que simboliza o sangue do nosso Senhor. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também
palavra do Senhor também nos diz que, semelhantemente, depois de Cear tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazemos parte da nova aliança. A velha aliança caducou. Quem vive na velha aliança vive uma corrida às avessas. Em vez de correr para frente, está correndo para trás. E não vai chegar a lugar algum. Agora, quem faz parte da nova aliança tem como destino a Jerusalém celestial, miríades e miríades de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a nova Jerusalém, conforme diz o livro de Hebreus. É o sangue da nova aliança. Vamos participar do cálice que simboliza esse sangue. Rebeca. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, por tanto amor. Muito obrigado, Senhor, porque na cruz o Senhor nos salvou. E hoje podemos estar aqui, Senhor, fazendo parte da Tua família, Tua igreja, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. E Jesus ressuscitou, né? É o terceiro dia. E por isso que nós temos essa esperança. Antes de orarmos, então, vamos orar para os aniversariantes e também a bênção, né? Final. Aqueles que vieram preparados para dízimos e ofertas poderão, então, ao final, colocar no gasofilaço, né, seus dízimos e suas ofertas. Ainda estamos em campanha do envelope branco, né, para colocarmos a placa, fecharmos aqui, fazermos o banheiro e reorganizarmos a estrutura para que funcione melhor, né? Quem quiser me dar um computador novo também pode, que esse aqui é então, essa é brincadeira, tá? Ok. Vamos orar então e depois teremos a bênção. Senhor, obrigado pelos aniversariantes desse mês. Obrigado pelo lanche que faremos juntos também. Nós reconhecemos que tudo é manifestação da Tua graça e do Teu amor. Abençoe cada um. Abençoe aqueles, ó Deus, que hoje não puderam estar aqui, aqueles que estão enfermos, estão passando por dificuldades. Que a Tua graça, a Tua mão poderosa esteja sobre a vida deles. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e que Deus abençoe a todos.